Peraí, agora, boa noite mais uma vez. Crianças, esperem só um minutinho. Eu quero só falar com vocês uma coisa antes de vocês irem para lá onde vocês vão ensaiar, ter aula. Eu não sei o que eles vão fazer lá, mas eles vão na linguagem deles lá. Eu queria falar para vocês que eu já andei de algumas coisas que eu queria ver se você já andou, hein? Pensa bem, olha. Eu já andei a cavalo. Já andou a cavalo? Já andou a cavalo, estou vendo que já andou a cavalo. Então, eu já andei de burro. Cadê? Cadê a criançada? Andou de burro? Laura, você já andou de burro? Eu já andei de burro, tá vendo? Já andei de ônibus. Já andou de ônibus? Ah, de ônibus eu já andei também. Já andei de avião. Helicóptero eu nunca andei. Já andei de ambulância. Não foi muito bom, mas já andei de ambulância também. Já andei de ambulância. Mas hoje eu vou falar, vocês depois vão ter que ver. Mas eu vou falar hoje de um passageiro que andou num lugar que eu nunca andei. Olha aqui, ó. A Bíblia diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande ônibus chamado peixe, para que o Jonas pegasse no ponto. Não é isso, eu estou lendo diferente, hein? E aí Jonas entrou no ônibus, que chamava peixe, e andou 3 dias e 3 noites dentro do ônibus. Não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia só diz assim, ó. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então nós podemos dizer que Jonas já andou de peixe, porque ele ficou 3 dias e 3 noites. Hoje a pessoa dava para ir para o Ceará, chegava lá tranquilão. Até antes, né? Pernambuco é antes. Andou mais do que aqui em Pernambuco. E olha, nós vamos hoje, além disso, foi uma viagem tão gostosa no peixe, não sei se foi gostosa, mas foi uma viagem tão diferente que alguém fez até uma música. Elias, Júnior, nós vamos aqui ouvir uma música do ônibus do peixe, eu acho. Boa noite. Essa canção é uma canção do Estênio Marques. Agradecemos a Deus porque Ele tem inspirado pessoas a fazer música e tirar um trecho baseado na Bíblia. Vamos cantar. Passageiro acidental, nas profundezas do oceano eu viajo, sem saber para onde vou. Apenas sou levado ao bel prazer de um grande peixe sem preocupação. Um prisioneiro amigo de seres marinhos, algas, conchas e corais. Do mar gritei, as tuas ondas, tuas vagas não se cansam de passar por sobre mim. Senhor meu Deus, em que estranha, larga e fluida sepultura vim parar. Ai que saudade, quem me dera estar no santo templo para te adorar. Mas me lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença, pois que só vem de ti.
minha salvação depende só de ti. E assim ouviste a minha voz, conquista um diante pressa, e alegria te obedece a criação. Na praia vim parar, areia eu abracei, como é azul o céu, não fujo mais de mim, mas me lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença, pois que só vem de ti, pertence só a ti, a minha salvação depende só de ti. E assim ouviste a minha voz, com instante pressa, e alegria te obedece a criação. Na praia vim parar, areia eu abracei, como é azul o céu, não fujo mais de mim. Obrigado, Elias. Obrigado, Júnior. Agora as crianças podem sair. Já sabe que teve alguém que andou de peixe. Esse você nunca andou. Não tem jeito. Podem sair, as crianças vão lá para a aula que tem a música, que tem a linguagem deles. Mas daí está um resumo das nossas mensagens até aqui, né? Mensagens foram essas, lembra? Nós já falamos sobre isso. Quando nós abrimos em Jonas, né? No capítulo 1, no verso 17, diz: E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E no capítulo 2, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Essa é a viagem desse passageiro acidental. Hoje, nós vamos estudar juntos o capítulo 3 de Jonas. Então, eu vou pedir que, se você abra a Bíblia, pode ficar sentado mesmo, com toda a nossa reverência, mas vamos abrir lá no capítulo 3. Eu vou ler aqui o capítulo 3 do livro que leva o nome de Jonas. E diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Até aqui nós vamos orar. Irmão Guilherme, pode orar, por favor, irmão? Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui, Pai, em paz e segurança. Que o Senhor possa estar abençoando mais uma vez, Pai, o mensageiro. O Senhor possa estar utilizando ele como ferramenta, Pai, como transmissão da Tua mensagem, Pai, para que possamos aprender mais de Ti e aplicar, Pai, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o nosso resumo. Você que não... Sei que você sabe da história de Jonas. Pelo menos a maioria deve saber. Mas se você quer um pouco mais de detalhes do capítulo 1 e 2, você tem aí no YouTube, no canal da igreja, você tem essas duas mensagens que você pode ouvi-las, tá bom? Mas vamos lá. O livro de Jonas começa no capítulo 1, verso 1, dizendo o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Assim começa o livro, que tem o nome de Jonas. Eu já disse que é um livro narrado em terceira pessoa, né? Então, não sabemos se Jonas escreveu depois, ou se ele falou para alguém e alguém escreveu, mas Jonas é tratado na terceira pessoa. E aqui o que diz é: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A palavra levanta-te aqui, irmãos, não é literalmente levantar, é dispõe-te. Essa é a ideia de dispor. Tanto se na tua Bíblia tiver dispor, dispõe-te, está certa, tá? Essa é a ideia mesmo, tá bom? E nós sabemos, só resumindo, o que aconteceu. Jonas era para ir para a cidade de Nínive, e ele foi para Tarsis, exatamente ao contrário. E nós vimos que ele teve que ir na praia, então ele desceu até Jope, que era uma praia. Aí ele entrou no navio e desceu do navio, desceu no porão do navio. Depois ele foi engolido por um grande peixe, ele desceu até as profundezas do mar. Então ele está só descendo. Da profundeza do mar, ele ora a Deus. Deus tem misericórdia dele e manda ao peixe que o vomite, como eu já li. Isso foi no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, que é o que eu já li agora, e vou ler alguns versículos novamente, diz assim nos versos 1 e 2: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. A comissão é repetida. Vamos notar que as palavras não são iguais, né? No versículo 2 do capítulo 1 diz: a sua malícia subiu até a minha presença. E aqui o escritor não fala isso, só diz: prega contra ela a mensagem que eu te digo. Mas é a mesma mensagem. O que nós vemos de muito diferente aqui, que é o normal, né? Veio a palavra do Senhor segunda vez. Segunda vez. Irmãos, Deus não muda. Então, na verdade, ele deveria mandar uma vez só e não devia voltar atrás. Mas ele fala a segunda vez, porque Deus não muda no seu desejo. O que ele quer é que você se converta ao Senhor Jesus Cristo. Talvez aqui tenha pessoas, aí na rede social, ou aqui no templo, que são como os ninivitas, ou como Jonas. Tem que falar 1, 2 vezes. Talvez você é um daqueles que tenha nos visitado sempre, um prazer. Pode vir quantas vezes você quiser, mas Deus fala a segunda vez. Ele tem um propósito. O propósito dele, o profeta Ezequiel vai falar do propósito de Deus. Eu vou lá para Ezequiel capítulo 33, e já está marcado aqui na minha Bíblia, Jonas, para eu voltar para cá, tá bom? Mas Ezequiel, no capítulo 33, o que Deus fala através do profeta?
Capítulo 33 de Ezequiel, verso 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Alguns repórteres ficam famosos por frases, e teve um, não é minha frase, é desse repórter, ele disse: bandido bom é bandido morto. Essa frase não é nossa. Para nós, bandido bom é bandido convertido. Essa tem que ser a ideia. Lembra do ladrão na cruz. Por mais raiva que você tenha, bandido bom é bandido convertido. Tanto que, tradicionalmente, ele é chamado de o bom ladrão. E não era bom ladrão. Ele era um ladrão arrependido. E é isso que nós desejamos. Então, eu quero pensar nisso. Nossa primeira reflexão sobre o livro já começa aqui. Quantas vezes Deus tem falado com você? Talvez você é crente em Cristo Jesus, e Deus já te falou alguma coisa. Talvez algum trabalho. Talvez para você se dispor a fazer alguma coisa, não sei. Quantas vezes? Será que Deus já falou com você 2, 3, 4 vezes? Bem-vindo ao peixe, meu querido Jonas. Você é um Jonas. E Deus tem falado. Sabe, uma coisa que nós temos de pensar é isso: o Senhor Deus vai falar para nós quantas vezes, até nos convencermos de que a vontade dEle está certa na nossa vida. Então, não deixe ser 2, 3. Não seja uma pessoa pior do que Jonas. Quando você lê Jonas, você fala assim: está vendo? Norte, sul, leste, oeste. Nínive era para leste, e ele foi para oeste, ele foi exatamente o contrário. Quantas vezes eu e você não fizemos isso? A gente sabe o que Deus está querendo, e a gente vai para o outro lado. E sabe o que a gente usa? Não é para mim. Não, Deus sabe a hora. Não chegou o momento. A gente se engana, quando na verdade nós estamos só fugindo para o navio de Tarsis. Então, se você é um Jonas, eu queria que você pensasse hoje em ponderar novamente. Então põe o seu nome, Viana, e falou Deus segunda vez para Viana. Adriano, e falou Deus segunda vez a Adriano. Cirsa, e falou Deus segunda vez a Cirsa. Natanael, Will, Júlio, Henrique, não sei. Ponha na sua mente, põe o seu nome. Será que Deus está falando, ou já falou segunda vez com você? Tome atitude. Eu já disse no passado, é o que eu penso da vida. Alguns dizem a vida é curta. A vida não é curta, irmãos, a vida é comprida. Chega a 90, chega a 100 anos. Ela é rápida. O problema é que a vida é rápida, mas não é curta. Poxa, a gente já fez tanta coisa nela, dá uma olhada. Puxa, esses dias eu vi uma foto minha de 30 anos atrás. Tinha cabelo. Era magro. Além do tempo, eu perdi cabelo e ganhei gordura. É um negócio contrário. Eu vou falar, olha, se eu pudesse escrever para o biólogo, eu falo, inverte o negócio aí, faz ficando velho, crescendo o cabelo e diminui a gordura. Não, o cabelo caiu, foi tudo aqui. Eu acho que aquela cabelo devia ter 1 quilo de gordura, porque depois ficou assim. Mas olha, é desse jeito. A vida é rápida. Rápida. Jonas... Pastor, eu não acredito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não acredito que você ficou anos fugindo de Deus. É isso que eu não acredito. 3 dias e 3 noites é pouco. E alguns que ficaram 30 anos? 20 anos? Qual viagem é mais longa? Então, pense. Se Deus está te chamando na segunda vez, já diga que vai para lá. Porque Ele vai te chamar de novo. E aí o que diz a Bíblia? Volta para Jonas, vamos lá. Perdão, vamos lá. Capítulo 3, que nós estamos lá hoje, vamos estudar esse capítulo, ele só está em 10 versículos, é bem pequeno, é do tamanho do capítulo 2. No verso 3 diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então,
Vamos pensar aqui o que aconteceu aqui. Era levanta-te, dispõe-te. No capítulo 1, no mesmo versículo 3, hein? Aqui, no versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha o paralelismo que o autor, vamos chamar de Jonas, escreve. Capítulo 1, verso 3. Porém, Jonas se levantou também para fugir da presença do Senhor. Sabe, tem gente que é muito disposta. A ideia é, Jonas, nos 2 capítulos, ele é disposto. Ele levanta, ele vai. O problema é que vai para o caminho errado. Por mais disposto que eu e você sejamos, pense, estamos dispostos do jeito certo ou do jeito errado? Tem que pensar nisso. Capítulo 1, verso 3. Jonas se dispôs. Capítulo 3, verso 3. Jonas se dispôs. Os 2. Que homem bem disposto? Não, dispôs do jeito errado. Depois é que ele melhora. Mas se você até agora está se dispondo do lado errado, só mude o caminho. Continue com a disposição. Não desista. Mas continue no caminho. E olha a diferença. Eu vou ler o capítulo 1, verso 3 de novo, só que eu vou ler inteiro agora. Porém, Jonas se levantou, ou se dispôs, para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, do outro lado. Pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha a diferença. No capítulo 3, verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. No capítulo 1, Jonas tem dinheiro para pegar o navio, que era uma passagem cara. Ninguém viajava de navio assim. Irmãos, olha, nós moramos em São Paulo. Em São Paulo. A cidade mais rica do nosso país. Eu não vou perguntar, mas muita gente, mesmo sem medo, nunca andou de avião, que não é uma passagem tão cara agora, porque não tem dinheiro. Imagina um navio naquela época, não era qualquer um que pegava, não era. Só que bom que ele tinha dinheiro, né? Não, que ruim, ele tinha dinheiro e fez besteira. O dinheiro às vezes atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa vida. Os casais aí noivos, né? Eu estou vendo um, mas deve ter mais por aí. Os noivos, cuidado, o dinheiro acaba atrapalhando, irmãos. Olha, a grande parte dos divórcios que eu vejo são gente que casou, cresceu financeiramente, depois vai brigar para dividir os bens. Irmãos, cuidado. O excesso do dinheiro atrapalha. Lembre de uma coisa, eu já falei aqui na igreja. O conforto é nosso inimigo, não é amigo, hein? Não é amigo. Pensa bem, a gente quer ficar tomando sorvete, comer pudim de leite condensado e dar uma rede. É isso que a gente quer, pelo menos eu. E daí vem o médico e fala, faz academia. Você está doido. Faz o quê? Levanta 50 quilos de ferro. Você está doido. Corre aí, anda 10 quilômetros por dia. O conforto é ficar na rede, mas o que funciona é fazer exercício. Conforto não ajuda, do mesmo jeito. Dinheiro em excesso faz mal. Pastor, o que é isso? Me dá que... Faz mal. Faz mal. Irmãos, vejam jogadores de futebol que quando começaram a ter fama eram crentes e hoje são depravados. Pensem em cantores que começaram cantando numa igreja, e tem muitos, hein? Não só no Brasil, como no exterior, e no exterior mais ainda. Começaram cantando na igreja para louvar ao Senhor e depois depravados, morreram de overdose de alguma droga. Dinheiro em excesso faz mal. Não que você não deve buscar o dinheiro, mas faça como a Bíblia nos manda, né? Senhor, te peço uma coisa, não me deixa pobre demais para te envergonhar e nem rico demais para te negar. Então, só tome cuidado. Jonas, ele foi naquele barco, pagou a passagem, e mais, hein? Eu acho que não tinha primeira classe, mas o dele era primeira classe, porque ele pôde ir dormindo, tranquilão,
Então ele tinha um negócio bonitinho, né? Ele estava lá, bonito, dormindo, pagou a passagem. Eu vou brincar, hein? Eu vou brincar. Eu imagino, ele não fez isso, eu estou na minha novela já. Eu estou lá, sou Jonas, hein? Chega para o capitão e fala, olha, quanto custa a passagem? Custa 10. Te dou 12, mas eu estou cansado, eu vou dormir. Não me acorde por nada. Pagou. E agora? Ele estava como? Imagina alguém que pagou passagem. Já viajou? Você já notou que a gente vai viajar? Agora nem tanto, né? Agora relaxou os caras. Mas no passado, irmão, quando eu comecei a andar de avião por causa do serviço, o pessoal ia de terno, quase é tudo social, bonitão e arrumadinho. Quando vai pegar, agora que vai mais culachado, né? Mas ia assim, todo. Então eu imagino que Jonas ia todo arrumadão. Assim, ó, tudo nos trinques, chique. E agora ele acabou de sair do ventre de um peixe. Como é que ele está? A roupa rasgada, já jogou Cândida, né? Água sanitária que fala, né? Mas eu sou velho, é Cândida. Cândida vai cortando o tecido. Lembra que ele ficou 3 dias lá, com aquelas enzimas cortando ele? Ele devia sair todo manchado. Ele devia ter saído com a pele manchadona e ele devia estar cheirando mal. Acabou o perfume. E mais, ele estava no navio. E agora era 3 dias a pé. Não era 3 dias de navio. Era 3 dias a pé. Agora ele tinha que andar. A gente diz, né? Olha, quem não vem pelo amor não vem de jeito nenhum. Eu concordo, mas uma coisa eu tenho que dar o braço a torcer. Que a dor faz a gente pensar no amor? Faz. Não, a gente faz, irmãos. Olha, é que agora, né? Já passei dos 60, mas no meu tempo a mãe demonstrava amor na base do chinelo. Não era que tem até aquele negócio, né? Tem o drone. A gente tinha drone, a mãe não errava. Aquela havaiana voava. Controle remoto. A única pessoa que tinha controle remoto era a mãe. Porque o chinelo fazia umas curvas assim, a gente atrás do sofá e ele caía em cima da gente. Como é que pode? Então, olha, na verdade, Jonas, ele está ali fugindo agora, sofrendo, e agora ele pensa. Você não vem pela dor, não vem. Mas você tem que pensar. Por que está sofrendo? Eu falo com meus filhos, sabia? Eu falo, não, Deus te ama. Mas por que você está sofrendo assim? E falo para você que me ouve. Deus te ama, mas por que você está sofrendo, hein? Não é para você vir, é para você pensar. Jonas teve 3 dias para pensar. E se você pensar bem, como é que estava? Quando você entra no avião, você tem a ideia, quem tem medo de avião, fala, não vejo a hora que acabe isso. Mas num peixe, ele não tinha esperança de sair. Ele escreve depois, o capítulo 2. Ele não tinha esperança. Ele sabia que ia morrer. Então, quando você está sofrendo, a ideia é, eu acho que Deus vai... Parece que eu vou morrer. Aproveite e pense na vida. Pense no relacionamento com Deus. Por que é que Deus está fazendo você sofrer? Não é por maldade. Não é. Por que a doença está aí te pegando tanto? Por que o dinheiro está te sofrendo? Por que você está sendo oprimido no trabalho? Por quê? Pensa. Eu não estou te acusando, só estou dizendo que às vezes é a disciplina de Deus. E você tem que pensar. Jonas pensou. Agora, ele tinha 3 dias. 3 dias, irmãos. Vou só explicando aqui. Aí eu tenho que ir nos comentaristas, irmãos, porque eu não entendo desse negócio. Eu vou lendo, não sei o que é. Temos aí o Marcelo, que é professor de história, podia me ajudar. E geografia. Quem faz história geralmente entende geografia. Mas segundo os historiadores aqui falam, que 90 quilômetros seria o tamanho. Porque a média de um homem andando 30 quilômetros por dia, se ele andar mesmo, um homem com vigor, 3 dias é isso. E parece que a circunferência ali era de 90 quilômetros. Mas também é o seguinte, quando a Bíblia diz uma grande cidade, nem sempre quer dizer de tamanho, porque pode ser, uma das interpretações é que seja grande aos olhos de Deus, como Moisés, né? Moisés era formoso, a Bíblia diz lá em Estevão, fala lá em Atos 7, fala também
em Êxodo capítulo 2, verso 2, mas era formoso como? Algumas traduções colocam, formoso aos olhos de Deus. O que importa é que, para Deus, aquela cidade não era só grande, era importante. E isso tem que ficar gravado na nossa mente. Nínive era uma cidade importante. Mas voltando ao Jonas, né? Só para lembrar, lembra da primeira mensagem? Jonas desce para a praia, desce para o navio, desce para o porão, o peixe engole, desce para o mar, ele vê as algas acima dele e ele está nas estacas da terra. Ele está literalmente no fundo do poço. E eu volto a dizer, você pode estar se sentindo no fundo do poço. Não se esqueça de orar, porque a misericórdia do Senhor alcança qualquer poço fundo. E não esqueça de procurar a vontade de Deus. Se Deus tirar de você desse poço, é porque segunda vez Ele vai te chamar. As histórias de pessoas que vencem obstáculos são objeto de livros. Sabe, pessoas que falam, mudei minha vida. E por que mudou minha vida? São muitos vídeos aí de, como é que diz aquele negócio? De quase autoajuda, né? Incentivo. São pessoas que quase morreram e daí, Eu vi um autor de um livro que ele ia viajar, ele estava com a noiva dele, aí quando ele abre, a noiva vai entrar no carro, um carro passa e mata a noiva dele, com o casamento marcado. Olha o trágico. O que acontece com esse homem? Ele começa a escrever livros. Porque ele viu que a coisa mais importante para ele, em um segundo, foi embora. Então ele começa a aproveitar. Ele escreve até um livro que fala sobre acordar mais cedo. O livro dele fala isso. Por que ele fala isso? Porque ele fala, aproveite cada segundo. Então você tem que pensar. Está lá embaixo. Está lá no fundo. Já está vendo alga passar de tantas... Parece que você não sai desse problema. Ore ao Senhor. E espere Ele te chamar. Segunda vez. E daí você vai. Se volta para Tarsis, que talvez vai ter a terceira vez. Então, não deixe isso acontecer. Mas vamos lá para capítulo 3, verso 4. Então, Jonas, vai 3 dias de caminho. E o que diz a Bíblia? Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia. Então, 2 dias, já estava no 3º dia. E começou o caminho de 1 dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos pensar aqui. A pregação dele, pelo menos o texto não nos dá a entender, que ele ficou preparando por horas. Não diz isso. Não diz. O choque foi tão grande de ficar lá na barriga do peixe, que ele sabia que só tinha que falar o que Deus mandou. A gente que prega, tem outros irmãos aqui que pregam também, a gente se prepara bastante, mas a gente sabe que a mensagem, ela vem do Senhor. E aqui ele não precisou de relatar a maldade, porque, veja, no capítulo 1, diz assim, porque a sua malícia subiu até a minha presença, capítulo 1, verso 2. Mas aqui, não diz que ele falou isso, diz que ele só diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só o que ele fala é uma mensagem simples, direta, sem eloquência. Ele só diz isso. E vamos pensar. Irmãos, não quero apelar para a numerologia, hein? Não é isso. Mas só vamos pensar que parece que a Bíblia encara o número 40 como um ciclo. Olha, irmãos, parece, não é doutrina, não conta, jejum de 40 dias, não começa com esse negócio, não. Não começa, não. É só para você pensar o que significa esse 40 em toda a Bíblia. Olha, o dilúvio chove 40 dias e 40 noites. E 40 noites, para purificar aquela geração e a terra. Os espiões, eles andam 40 dias na terra. Parece que é um ciclo. Por que não 30? 40 dias. Depois, o povo de Israel fica
40 anos. Moisés fica 40 anos no palácio, 40 anos como pastor de ovelhas, e 40 anos ele é o libertador com o povo do deserto. Jesus fica 40 dias em jejum. Não é interessante isso? A prova dos ninivitas, 40 dias. Não tem nada bíblico, irmãos, nada, mas é só pensar, talvez para eles, esse número tivesse um significado diferente. 40 dias talvez fosse o ciclo que tinha que se fechar, para eles pensarem em mudar. Então, a gente fala muito de ciclo, né? Às vezes eu vejo a pessoa que está saindo de uma empresa, ela coloca lá no status dela, né? Estamos encerrando esse ciclo. Já ouviu esse negócio? É muito comum, você do RH aí, deve ter um monte de gente que fala, estou encerrando o ciclo. Onde termina o nosso ciclo? Vamos pensar. Vamos, pastor, você está aqui há 30 anos, mais 10 você tem que cair fora. Eu não acredito na numerologia não, pode tirar. Se eu estiver vivo, vocês vão ter que me engolir. Não, para com esse negócio. Não, olha, eu e a Mariana já passamos do ciclo dos 40 já. Já estamos há mais de 40 anos juntos. Não vem com essa não. Mas eu só vou pensar em ciclo. Onde termina o seu ciclo? Algumas coisas você tem que fazer naquele período de ciclo. É naquele período. Não importa a idade, não importa se são 40, mas naquele ciclo. Às vezes as pessoas param no meio do ciclo, começa e na metade desiste, ou porque não aguentam, ou porque não concordam, ou porque repensam e não era aquilo que eles queriam, ou porque conscientes de que a vida é curta, eles querem começar novamente um ciclo. Eu tenho pessoas que eu conheço, não é da igreja, hein? Pode ficar tranquilo, não estou falando de você, não é nem de São Paulo, que a gente tem comentado sobre ela, né, com alguns amigos, por causa do escritório, que elas não fecham um ciclo. E eu vou te dizer quem. Não é de você, porque eu não estou falando de ninguém aqui. Certeza, Deus sabe, hein? Mas sabe aquela pessoa que está no meio do financiamento do carro, quer trocar? Mas você não acabou de pagar o primeiro, meu filho. Aí parece que ele não quer sair do ciclo. O cara deve falar, eu toquei de carro, né? Que bom, eu pagava 1.000, agora pago 1.500. Fala, mas esse ciclo está piorando, você tem que diminuir esse negócio. Se você, poxa, faz ao contrário, entra no ciclo de ganhar mais dinheiro, mas de gastar. Então, cuidado com os ciclos aí, hein? Tem que fechar o ciclo. Uma vez eu conheci uma pessoa que vendia carro, eu falei desse exemplo por causa disso. E desde que uma pessoa que chegou lá na loja e falou, olha, eu tenho um carro aqui financiado e eu queria trocar por aquele. Ele falou, mas você não quer primeiro pagar esse? Está bom o seu carro. Estava bom. E o vendedor falou essas palavras para o comprador. Você não quer encerrar o ciclo? Acaba de pagar esse carro. Faltam poucas parcelas, você já quer entrar no financiamento? E aí o ciclo fica vicioso. Não. O único ciclo que termina com um final maravilhoso é o ciclo de Cristo. E eu quero que você pense. Não são 40 anos, mas nós temos a nossa idade. Eu nasci, eu cresci, eu passei minha juventude, eu passei minha vida adulta, já estou na minha velhice, e esse ciclo vai encerrar com a morte. Não tem jeito, hein? Pode desistir que você vai passar pela morte. Não tem jeito. O ciclo vai se encerrar. Então, por que nós estamos na igreja? Por que nós não estamos aproveitando o final de nosso ciclo, passeando, igual do comercial dos velhinhos lá, né? Vamos lá. Pastor, porque não tem dinheiro? Não, irmão, você tem dinheiro. Você ganha R$1.400 por mês, R$1.500 aí de salário. Não tem sim, irmão. Faz o financiamento na empresa de turismo. Aí eu conheço gente que ganha pouco e todo ano ela viaja. Ela quer viajar, então tá bom. Todo ano ela passa um pouco de aperto durante o ano, mas aquele 10 dias, 5 dias ela quer viajar. Faz aquelas excursões da terceira idade, sabe, da melhor idade para os farmacêuticos e médicos? Aí eles pegam e vão lá. Então tem gente que faz o ciclo, mas nós estamos aqui na igreja porque o nosso ciclo é diferente. Certa vez Jesus pregou um discurso muito duro. E alguns discípulos disseram, eu vou parar aqui. Não aguentaram o ciclo. Então, Jesus olhou para os apóstolos
e dizem: querem parar o ciclo também? Vamos ver esse texto, está em João. Vai lá para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Abre lá. Bem no finzinho nós vamos ler. Capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Parafraseando, vocês querem parar o ciclo? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O nosso ciclo, irmãos, o ciclo daquele que crê em Cristo, vai terminar na eternidade. Sabe o que vai encerrar? O ciclo que vai se encerrar lá? O ciclo da dor. Não vai ter mais dor. O ciclo do choro. Não vai mais ter choro. O ciclo do sofrimento. Não vai mais ter sofrimento. Nós acreditamos que o Senhor Jesus nos deu um novo ciclo. As pessoas que morrem sem Cristo, elas encerram este ciclo e começam um de sofrimento eterno. Elas não acreditam nisso. Mas uma vez que você está num ciclo que não pode mais sair, não tem mais saída, o que você vai fazer? Então, se você está num ciclo de sofrimento neste mundo, saiba que há um outro ciclo, que é o ciclo que não tem sofrimento. Este ciclo que é um ciclo de vida e não de morte. É o ciclo que somente Jesus pode dar. Por isso que de forma muito inteligente o apóstolo Pedro fala: a gente não quer parar o ciclo. Porque nós sabemos que o Senhor vai nos dar a vida eterna. Se você não tem a vida eterna, é o dia de você pensar hoje. Vai morrer, meu amigo, tanto faz a sua idade. Vai morrer. Hoje nós oramos por aquele rapaz chamado Mateus, que está lá em coma. O médico disse que é um milagre, ele está vivo, ele tem 20 anos, irmãos. Se eu não me engano é isso, né? Vocês mulheres aí que acompanham, né? 20 anos. Está ali. Não tem idade. Não tem idade. O ciclo vai encerrar. E se você não tiver Cristo, o ciclo da eternidade nunca vai começar para você. O seu ciclo de eternidade será o ciclo da vergonha e desprezo eterno. Será o ciclo do sofrimento. Não deixe isso acontecer. Entregue-se a Cristo hoje. Põe o ciclo da sua vida em ordem. Mas vamos voltar para Jonas. Vai, Jonas capítulo 3, eu estou no verso 4, eu vou agora para o 5. E olha o que acontece. Jonas capítulo 3, verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E se fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe deem alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, não se espante dele falar para os animais fazerem isso. Irmãos, é que nós estamos em outra época. Agora os animais são os pets. Agora, ao invés de a gente colocar os animais para fazer jejum, a gente paga plano de saúde, plano funerário, paga a ração muito mais cara, vê o preço do quilo da ração e o preço do quilo do arroz. E reclama depois. Olha, quando alguém me reclama que o café está caro, eu na minha cabeça eu pergunto: tem cachorro? Se tem, não está caro. Porque café é uma colherinha assim de pó por dia, sei lá, 2. Uma ração, o cachorro come, hein? E não é baratinho, não. Faz a conta quanto você gasta de ração. Então, houve época já do Império Romano que foram tosquiados os animais. A bronca era para a fazenda toda, até os animais pagam. Por causa dessa integração. Então, não se espante com isso. E aí o que acontece? O líder, ele
ele representa a nação. Nós temos que pensar, por isso que a Bíblia nos manda orar pela autoridade. Olha, não importa no que a autoridade crê. Ah, pastor, esse presidente não crê em Deus. Irmãos, o outro também não cria. Pegou carona no surf, é surfista. Não cria do mesmo jeito. Não cria não cria. Eu conheço um irmão lá, e agora eu vou falar de outro país que não é nosso, para não ter encrenca, hein? Eu tenho um irmão, que eles o pessoal na igreja começa a falar de Trump, que não sei o quê, de Obama, ele fala, lembra que nenhum dos dois são crentes, hein? E se for crente, dá um péssimo testemunho, não são crentes não. Para com esse negócio. Não são. Porque a nação, ela sofre. O que nós podemos fazer, irmãos, como igreja? Nós temos que cuidar da nossa naçãozinha aqui, chamada igreja. Porque anos depois, Jonas está vivendo ali pelo ano 700 e pouco antes de Cristo. Mas no ano 586, por aí, 600, ou seja, 100 e poucos anos depois, olha o que Jeremias fala. Volta, tem que voltar. Jeremias capítulo 18. Depois de Isaías, você encontra o livro de Jeremias no capítulo 18. Eu vou ler, se você não achar. Tá bom? 18, no verso 8, diz assim. Se tal nação... eu vou ler no 7, perdão. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele vai agir de acordo com a nossa resposta, porque Ele sabe disso. Olha, não importa se você é uma pessoa que acredita que Deus elegeu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E não importa se você acredita, se você é que aceita Cristo e vai para o céu ou para o inferno, depende da aceitação. De qualquer forma, em qualquer das teorias, você tem que dar uma resposta a Deus. Ah, pastor, eu acredito que todo mundo é eleito, então aceita Jesus porque você é um eleito. E o meu marido, minha esposa nunca se converteu, então não é eleito. Como é que faz para ser eleito? Tem que aceitar Jesus. Pronto, está resolvido. Não fica discutindo isso, que não dá certo, irmãos. Não dá certo. A gente tem que cuidar da nossa vida. Eu fico lá, o que você acha, pastor? Você acha que se aceitar Cristo é porque Deus que converteu o seu coração? Eu falo, olha, sinceramente eu não sei. Eu sei uma coisa, se não tiver Cristo é inferno para você. É bom você decidir logo. A forma que você vai, não sei. Vai de avião, vai de ambulância ou vai de peixe. Mas vai. Porque se não for, inferno. É o que a Bíblia diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém chega ao Pai. Então só pense nisso. Mas aqui eu tenho que pensar no povo de Nínive. Eu já vou antecipar o capítulo 4 que nós vamos estudar. Eu já vou antecipar porque eu quero não deixá-los com dúvida até lá. Falando das pessoas de Nínive, eu quero que você pule para o capítulo 4, no último versículo. Como sempre, eu dou os spoilers, porque na Bíblia você vai ler. O povo de Nínive se converte, viu? Jonas fica bravo. E o que Deus fala para Jonas? Verso 11 do capítulo 4, o último capítulo de Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. E aí eu tenho que parar para te dar uma notícia de história. Marcelo, me ajuda aí. Nínive era grande. Não tinha 120.000 pessoas. Estima-se que tinha 600.000. Então, o que você vai pesquisar lá, pastor? E o que quer dizer os 120.000 então? Bom, alguns acreditam que estava falando de 120.000 crianças, ou de 120.000 pessoas que se arrependeram de verdade. Porque que ela não tinha 120, não tinha. Tinha mais. Era grande, tinha mais de 90 quilômetros, era uma região metropolitana, então tinha mais. Entre
600 mil e 1 milhão de pessoas. Outros acreditam que os 120 mil era um número representativo de todos eles. Não sei. E vou dizer mais. Não sei. Se você me perguntar o que você acha, eu vou dizer agora. O que eu acho por conveniência minha. Tanto faz, irmãos, se era a população inteira ou não. Não importa. Para mim, tanto faz. Mas eu gosto de pensar e gostaria de levar os irmãos no raciocínio. Imagine que são 600 mil pessoas. 120 mil se convertem. Me ajuda? O Neil não está para me ajudar. Adriano, você que é bom de matemática, eu espero. Músico tem que ser bom de matemática, hein? Matemática é música, não é? Cadê o Gustavo? Matemática é música, hein? Então você tem que saber. 120 mil de 600 é 20%, não é isso? Vai, me ajuda aí. Ô, matemáticos, olha lá, olha. Ô, vocês de música têm que aprender. Ó, música é matemática. Se não souber matemática, não sabe música, hein? Mas é 20%, né? Ó, essa cara de dúvida aí. Vai aprender música. Estou brincando. Ó, tem que aprender música. O Guilherme falou que é. Já foi lá na inteligência artificial. Pode ver. Faz a conta aí. 600 vezes 20% vai dar 120 mil. Vamos imaginar, então, que são 20% só que se converte. Eu gosto de pensar em 20%. Por quê? Então, por que Deus não matou 80% e deixou 20%? Porque esse é o julgamento seu, pecador. O pensamento de Deus não é esse. Se tivesse 50 mil, Deus salvaria. E eu não estou falando isso aleatoriamente, não. Vamos lá para Gênesis capítulo 18. É isso que eu gosto de ver o 120, mas a minha opinião. E se você me falar assim, não, pastor, não é um número, eu acredito em você. Eu só quero porque me é conveniente. Aquele negócio que, por que você acredita? Porque eu gosto. E se estiver errado? Mas eu gosto desse negócio errado mesmo. Por quê? Olha Gênesis 18. Pelo menos teologicamente tem muita base. Teologicamente, capítulo 18 de Gênesis, Deus vai falar para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E no verso 20 do capítulo 18 diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles 3 homens, os anjos, os rostos e foram dali, saíram da presença de Abraão, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50, não 120 mil, 50, não 50 mil, 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tais coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar-nos ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Com todo respeito aos judeus, hein? Para nós aqui do Brasil, né? Bem turco o homem, né? Não dá para dar mais descontinho? Ele está, né? Está negociando com Deus, vê que é o jeitinho dele, né? E Deus disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Mas aí o turco aqui, que não é turco, é judeu, continua. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. O que Deus diz? Não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, meu senhor, mas se eu ainda falar, se porventura achar 30. E Deus fala: tá bom, não farei por causa de 30. Mas o negociante lá, oriental,
Diz assim no verso 31. E disse, eis que agora eu me atrevi a falar ao Senhor, vou pedir mais desconto. Se porventura se acharem ali 20, menos da metade do começo da conta. Era 50, menos da metade. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, ao turco, perdão, não é turco, vai antes do judeu. Não se ire o senhor, só mais um descontinha. Ora, não se ire meu senhor, se ainda mais uma vez eu falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Cadê o Guilherme, meu matemático aí? 20% de 50, 10. Não é? Para mim está na mesma conta. O que a gente aprende com isso? Irmãos, você faz parte de uma igreja pequenininha na periferia da cidade. Sempre que me perguntam, é longe? Eu falo, não, longe somos nós. Nós é que estamos longe de tudo. Porque nós estamos a mais de 20 quilômetros da Praça da Sé. Jardim das Fontes nem no mapa está. 40 quilômetros. As pessoas que, pelo menos agora deve ter melhorado, mas quando a gente começou lá, tinha uma menina que demorava 3 horas para ir e 3 horas para voltar. É longe. Então, nós estamos na periferia da cidade. E talvez você seja, como eu, o único na família. Só lembre de uma coisa. Por amor de você, Deus não destrói o resto. Pode acreditar. Porque por causa de 20% de uma cidade pequena, onde 50 salvaria a cidade, ele ainda assim diz que não destruiria. O pior é que não se achou 10 justos. Qual a sua responsabilidade, você que se diz crente em Cristo Jesus? Você devia falar assim, tudo bem, eu morro, mas só tem 9, porque um tem aqui. Faltam 9, que você seja o 10º. Para falar, faltam 9, mas eu estou aqui. Não desista. Eu não sei como foi a história. Irmãos, eu não sei. Olha, eu vou imaginar aqui, talvez todo o povo de Nínive obedeceu o rei, mas na verdade no coração somente 20%, eu não sei, nem sei se são 600 mil, talvez fosse 1 milhão, eu não sei, dados históricos, aí de novo vou apelar para o Marcelo lá, que é o historiador, lá naquela época, Marcelo, eles punham os números de acordo com a necessidade deles, né? Nem sempre é verdade aqueles números, né? O rei, por exemplo, ele sempre contava as vitórias, você vai lá, por que Nabucodonosor era o maior vitorioso? Porque só ele que escrevia a história. Por que ele já tem história da Igreja Católica? Porque ela que escrevia a história. Então, assim, vai contar a história. Imagine, vou brincar com você que é membro antigo de Vila São José. Nós vamos contar a história pulando alguns episódios, né? Se a gente voltar lá para a década de 70, a gente vai tirar umas coisinhas e dar assim en passant, não vamos descer a detalhes. É assim que funciona. Mas o que mais importa não é o número, é que você é bem importante. Não importa o número. Ninguém é crente no meu serviço, ninguém é crente na minha família, meu marido, minha esposa não são crentes. Não importa, você é importante. É você que serve. Então salve-se a si mesmo, porque pelo menos teria um justo. Porque justo não é aquele que faz a coisa certa. Isso tem em qualquer religião, até ateu. Não, justo é aquele que tem a justiça de Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus. Então, salve-se a si mesmo. Salva a sua família. Salva a sua cidade. Salva o mundo. Na semana que vem, aqui na Igreja Batista de Vila São José, nós vamos ter a conferência missionária. É o momento que você tem para salvar o mundo. Pastor, que é isso? Vai salvar o mundo, sim. Porque há 2 ou pouco mais de anos atrás, veio um pastor aqui, um cearense, chamado Rafael, lembra? E agora, nós estamos falando dele no Japão. Pensou?
Como é que é lá? Arigatô, gente. Estou brincando, hein, pastor Rafael? Você está escutando, hein? Ele foi. Dentre as igrejas que ajudam, tem uma pequenininha. Dentre essa pequenininha tem uma pessoa, você, que já ajudou, porque o dinheiro de missões já foi para ele. Pensa da importância que Deus dá para pequenas coisas. 10 justos salvariam Sodoma e Gomorra. 120 mil numa grande metrópole salvou toda a cidade. Porque o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Mas tem um limite. A porta é estreita, você deve estar nela. Já pensou? Vou voltar aqui para Nínive. 119.999. Faltou você. Complete a conta. Complete a conta hoje. Por quê? Volta para Jonas capítulo 3. Verso 9. Verso 7. Vou ler de novo o 7, né? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Ele sabia qual era o pecado dele, ele sabia. E lembra que ele se converte aqui. Você que não é crente, me perdoe, eu vou ser talvez direto, mas não quero ser bruto. Você sabe se está certo ou errado. Você sabe se aceitar Cristo é certo ou errado. Você sabe, não adianta eu falar 3 horas aqui. Você sabe, porque Deus, Ele nos convence. A Mariana falou de Cristo para mim durante meses, não adiantou nada. E olha que eu gosto da voz dela, hein? Gosto até hoje. Foi um homem falando que... Plim. Eu vou falar um negócio meio nojento. Mas como eu ouvi um podcast de um homem que prega lá naqueles lugares lá, Bruno, naqueles cantos lá, que é proibido, os que estão da vida lá, era um soldado. E ele foi num banheiro. E tinha evangelho sendo usado de papel higiênico. Ele conta isso. E ele fala que um soldado muçulmano falou: não, é um livro sagrado para eles. Ele pegou e guardou o papel. E o que ele pegou, ele leu e se converteu. Ele se converteu no lixo. Então não duvide do poder de Deus. Por que aquele homem se converteu? Porque ele sabia. Estava no coração dele já, como está no seu. Você sabe que está fazendo certo ou errado. Você sabe que Deus é verdadeiro ou falso. Você sabe, porque Deus colocou isso no seu coração. Mas você nega. E o dia que Deus te pressionar, você vai ter que confessar Cristo. Foi isso. O povo se arrependeu. E ele pregou aqui um jejum absoluto. E olha o que era, não era certeza. Ele não era batista, hein? Tem certeza da salvação. Para com isso, irmão. Tem certeza porque Cristo te salvou. E eu quero ver os frutos, viu? Quero ver os frutos. Eu digo para vocês, aconteceu comigo mesmo, né? Eu trabalhava no escritório, tinha que cobrar um inquilino lá. Ele: eu vou pagar em nome de Jesus. Eu falei: não vai pagar. Em nome de Jesus ninguém paga. Não foi Jesus que morou no aluguel? Em nome de Jesus vai pagar? Vai nada. Não paga, irmãos. Não paga. Quem vai pagar aluguel em nome de Jesus? Para com isso. Que é isso? Você que mora lá e vai mandar Jesus pagar? Morar na rua? Vai comer ovo? Não, ovo não dá agora, está caro. Não, não pode. Come outra coisa. Ovo não, esquece. Ovo agora está dando uma crise mundial. Para de comer ovo, para de tomar café. Sei lá, faz alguma coisa. Que é isso? Vai pagar em nome de Jesus? Nada. Não, irmãos, ele sabia. Sabia. E ele só, aqui esse homem, olha o que ele fala. Olha que bem interessante. Volta aqui no capítulo 3, né? O verso 9, irmãos, é muito profundo para mim. Porque ele faz tudo isso e ele diz: quem sabe? Olha, é assim, eu vou fazer tudo.
mesmo não tendo a garantia. Porque nós agora estamos vivendo mais de 2000 anos depois que a Bíblia está completa. Me perdoe a expressão chula aqui, né? A gente nega a Bíblia porque nós somos sem vergonha, desculpa a expressão. Porque está escrito aqui, está provado, tem coisas históricas. Como é que vive uma igreja de 2000 anos? Tantos relatos que a gente vê, tantos milagres que a gente já viu na nossa vida. Não. Pedro fala, né? Os profetas queriam ver o que vocês não viram, e a gente ainda reclama. Não, mas ele fala, quem sabe? Ele está fazendo tudo isso, sabe dizendo o quê? Eu fiz a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Se não der certo, não tem importância, eu fiz a minha parte. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. No povo de Israel, isso aqui é um povo Nínive, é um pagão que está falando, hein? Pagão assim, um gentil. Mas o povo de Israel já tinha, passou por isso depois, no tempo do profeta Joel. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Joel? Você está em Jonas aí, tem que voltar um pouquinho, tá? Jonas é o 5º profeta menor, Joel é o 2º profeta menor. Então, vamos lá. Se você está em Oséias, o próximo é Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. No verso 12, o profeta diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, olha de novo, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem. Por que diriam os povos: onde está o seu Deus? Verso 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se de seu povo. Irmãos, Deus perdoa. Por pior que seja, Deus perdoa. Toque no seu coração. Mude. Deus perdoa. O que é que muda o Senhor Deus? Irmãos, tem uma coisa que muda o Senhor Deus para o bem. Davi passou, é um homem segundo o coração de Deus, passou por muitas provações. E inspirado por Deus, ele escreve o Salmo 51. Eu vou lá para o Salmo 51. Salmo 51, no verso 17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, Deus não despreza, Deus perdoa. Ele é um Deus misericordioso. Mesmo que nós nos condenemos, Deus perdoa. Você que é um leitor da Bíblia, sabe a história do filho pródigo. Ele se arrepende e fala: eu vou lá com meu pai, eu vou falar: pai, eu quero ser empregado. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele chega a uma festa, sabe o que ele tinha feito? Aquele homem tinha gasto toda a herança com imoralidade, com prazeres. Mas daí, como eu falei, não veio pela dor, mas a dor fez ele pensar. A hora que doeu muito, ele falou: não, peraí, eu tenho onde socorrer, eu vou lá para o meu pai. E vou dizer para ele que eu quero ser só empregado. Mas quando ele chega, filho é filho. Põe uma roupa nova, põe um anel, prepara um churrasco.
esse filho estava perdido e voltou. O pecador, você que tem Cristo, mas saiu, tem uma festa preparada para você. Pode voltar. Pode voltar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, até mesmo os anjos fazem festa. Tem uma festa para você. O que precisa é do coração contrito. Sabe aquela história? Oh, não vai me convidar para o churrasco, não, pois está convidado. Todo aquele de coração contrito tem festa. O nosso orgulho é que nos mata. Enquanto aquele jovem filho pródigo da parábola, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava no conforto, ele esqueceu do pai. Aí Deus tira o conforto, tira o dinheiro e daí ele volta. Não, vamos lá, vai. Vamos ser um pouco inteligentes, ou melhor, vamos ser inteligentes, vai. Antes de Deus bater, já volta. Puxa vida, irmão, já volta antes. Para que querer apanhar? Já sabe. Sabe que vai ser disciplinado, que fala, não, já volta antes. Fala, já não quero. Sabe, é um negócio assim que você tem que pensar, irmão, como é que você lida. Então, eu peço para você que está longe, ou você que nunca aceitou Cristo, pensa nisso, vem para Deus, tem uma festa para você. Para de bater a cabeça. Faz igual, sei lá, Jonas aí, ó, o povo de Nínive acordou. Vamos terminar? Vamos lá para Jonas capítulo 3. Volta lá comigo. Vamos no desfecho de praticamente toda a história. Irmãos, se nós não tivéssemos que aprender mais de Jonas, esse livro só teria 3 capítulos. Vai ter, o outro já é outra história, hein? Não, olha, não faz recorte da minha mensagem, tá? Mas eu vou brincar aqui, ó. Eu divido em Jonas 1 e Jonas 2. Até aqui foi Jonas 1. Na próxima vamos ver Jonas 2, mas não existe isso, eu só estou brincando, é um livro só. É porque aqui, olha, capítulo 3, eu vou ler o 9 de novo, mas é o 10 que eu quero, tá? Quando ele diz, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Irmãos e amigos, esta é a mensagem do Evangelho. Você tem que pensar que é isso. Olha, o apóstolo Pedro, agora terminou Jonas, tá? Mas eu vou lá em Atos dos Apóstolos, vamos comigo lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, só para você ver a ênfase do Senhor. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. No verso 19, olha o que o apóstolo Pedro diz em seu discurso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sabe como eu posso ler isso daqui? Arrependei-vos e convertei-vos, e sigam o exemplo de Nínive. Porque Jesus falou que eles vão vir julgar, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Que tamanha dureza do coração que não se converte. Que dureza! Não é possível. Está vendo a desgraça acontecer e continua. Sabe o que parece? Você já está andando na estrada e o cara está na contramão e você fala, daqui eu não saio. Vai morrer. Daqui esse burro, sai. Por que a gente fica na contramão? Para quê? Irmãos, para quê? Nem sempre nós achamos que estamos sendo justos, mas não estamos. Isso acontece até na nossa vida, né? Vou abrir um parênteses aqui. Você que é motorista, já estava na estrada, limite de velocidade 120. Você vai lá na pista da esquerda, naquela avenidona bonita lá, o cara está 120 e ele não sai. Você dá farol e ele não sai. É o tranque esquerda. Aí, você fala, pastor, está vendo? Eu estou no limite, eu vou colocar uma plaqueta, estou no limite. Muito bonito. A lei não diz isso. A lei diz que se a pessoa está qualquer velocidade e pedir, você tem que sair. Porque se ele tiver com alguém morrendo,
com alguém doente e você não é policial de trânsito também. Ou você sai se a pessoa pedir lugar, porque a lei diz que pode te multar. Sabia que pode te multar? Se você é um tranca esquerda e tiver algum policial lá, ele pode falar, para moço, e você vai ser multado. Porque a sua obrigação, antes de falar estou no limite, é dar passagem pela esquerda. Então não pensa, parecia justo, né? Mas não é. Assim é na conversão. Você pode parecer justo, mas às vezes não é. Não é justo. Você não está considerando os outros. Então, o que Pedro está dizendo aqui, olha, arrepender e converter é, põe a mão na consciência, vê que está errado e converter é mudar, de novo, nosso sinal de trânsito. Conversão à direita, conversão à esquerda é mudar. Irmão, sem mudança não há conversão. Se você falar, o que aconteceu depois que eu aceitei Cristo? Eu passei para vir para a igreja. Você não é convertido. Não é convertido, tem que mudar. Não é possível. Tem que mudar, meus irmãos. Isso é que é converter. E pensa, o apóstolo Pedro está falando, tá bom. Eu vou terminar em Marcos. Evangelho, segundo Marcos, logo no primeiro capítulo. Marcos, capítulo 1. Eu vou encerrar com as palavras do Senhor Jesus Cristo. No começo da mensagem eu falei que a vida não é curta, mas ela é rápida. Marcos capítulo 1, verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Será que Deus tem que te chamar a segunda, terceira, quarta vez? Até quando você vai continuar no seu navio de Tarsis? Jonas converteu de oeste para leste, de Tarsis para Nínive. E você tem que se converter do pecado para a salvação. Tome hoje o navio no caminho certo. Vamos orar. Vamos pensar um pouco na nossa vida. Você em casa, eu peço que pense também, hein? Pense. Pense, daqui a pouco nós vamos orar, vamos cantar. Mas é o momento de você refletir. Tome sua decisão hoje. Não rejeite o chamado do Evangelho. O dia do Senhor é hoje. Convertei-vos, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pelos estudos. Te peço que o Senhor nos abençoe, que hoje haja salvação e conversão verdadeira. Eu te peço, Senhor, que Tu nos abençoe, orando em nome de Jesus. Amém.